Geralmente eu te vejo comemorando, né? Assim, de uma forma, né, bem sutil e tudo mais, muito mais preocupado com o que de fato aconteceu. Mas nessa luta, quando terminou, só o Durinho entrou no octógono. O que aconteceu? Olá, você está no canal Cerrado MMA e hoje eu vou conversar com o Daniel Evangelista sobre a última luta do Vicente. E aí, Daniel? Beleza, meu velho? Beleza? Bora. Então, queria te dar parabéns pela luta, mas se bem que começar fazendo uma pergunta. Por que vocês quase não comemoram? Essa pergunta é... Na verdade, a gente comemora. Tem uma coisa que a gente aprendeu que é em relação à energia. Por exemplo, quando a gente comemora demais, é sinal que quando perde a gente fica triste mais. Então, assim, a gente tem que ter um mínimo de equilíbrio. Encarar um pouco mais a realidade. A gente trabalha, se esforça para aquele resultado e quando tem aquele resultado, é uma vitória. Não é, nossa, é a vitória mais importante da carreira do Vicente, com certeza. Entretanto, a gente já tem uma experiência para entender que é mais uma vitória e que tem que observar os pontos que precisam melhorar, enfim. A gente termina a luta já pensando nisso, tipo, peraí, a gente pode melhorar nisso, vamos... Enfim, é mais ou menos isso. Teve uma imagem que você postou no Instagram essa semana, que tá você e o Vicente, você dá um soco e ele mostra como deu um dos golpes no Woodley. Me conta um pouquinho o que estava acontecendo ali, que foi logo após a luta. Na verdade, é exatamente isso que eu estava falando agora. Quando termina a luta, a gente já tá pensando assim, você tava com medo, não tava? Porque o sentimento tá aflorado naquele momento. Então, naquela hora eu falei pra ele, cara, como é que foi? Você encaixou? Aí ele falou, então, eu consegui ver com tranquilidade que ele tava carregando o golpe, eu acho que era um upper que ele tava jogando, e eu joguei o overhand por cima. Então, naquele momento eu estava consciente do que eu estava fazendo. Então eu pergunto para ele, mas para ouvir o que é que está passando na cabeça dele. Porque depois que passa a luta, ele vê na televisão, ele vê os vídeos, ele muda um pouquinho da realidade que aconteceu. Então a gente tem que pegar aquele momento e já pegar o máximo de informação. Você estava com medo, você ficou nervoso, você me escutou lá atrás falando com você escutou o Durinho, o Henry, que momento você escutou? Para no próximo momento de luta a gente já ter melhorado aqueles pontos, porque independente de vitória ou derrota a gente precisa ter uma evolução. Logo no início da luta, o Woodley conseguiu acertar uma mão direita ali no pé da orelha do Vicente, assim. Como é que você se sentiu naquela hora? Você ficou preocupado? Na verdade acertou na nuca, né? O que aconteceu? Se vocês verem a luta hoje de novo, o primeiro golpe que aconteceu na luta, o Woodley veio igual agoniado, o Vicente botou o cotovelo aqui assim, a cara do Woodley passou a meio, 1 centímetro. O cotovelo passou bem. Na hora que o Woodley veio correndo, ele pum! Aí o Woodley percebeu que o Vicente estava jogando o cotovelo. Na hora que o Vicente estava nesse mesmo movimento, o Vicente jogou o cotovelo, o Woodley passou por cima, aqui assim, e o Vicente jogou assim, pegou na nuca. Aí o Vicente deu uma tonteada, segundo ele, ele achou até que tinha caído, enfim, mais do que... Mas na hora que ele voltou à postura dele. A gente até brincou que teve um cara que fez um comentário na internet que falou assim, cara, na hora que o Vicente levou aquele soco, ligou o botãozinho de bora, eu preciso vencer essa luta. Na hora que eu vi que ele levou aquele soco, que geralmente ele leva um jab que ele acha a distância, na hora que ele levou aquele soco eu falei, de duas uma, ou ele vai metralhar agora o Woodley na porrada, ou ele vai achar o time certo para entrar uma muito forte no Woodley para falar assim, não é por aí. Foi exatamente o que aconteceu. Ele ficou mais atento, mandou aquele direto, que o Woodley encostou no chão e voltou. Aí dali pra frente a gente já ficava... Aí vem a experiência, ele já tá com mais cancha de luta, mais rodado, mais experiente. Ele não ficou agoniado querendo acabar com a luta. O Vicente, na hora que acertou, ele continuou calmo, a gente falou, vai, mantém a distância. Aí vem toda a experiência de várias lutas. Ele foi batendo para não se expor. Até porque ele tinha acabado de levar uma aqui. Ele sabia que ele podia estar um pouco fora do time. Aí o Woodley tentou encostar de novo, enfim, fazer tudo aquilo. O Woodley foi muito malandro, aí vem a experiência que ele também tem. Ele botou a mão na grade aqui, ele estava tonto, ele se equilibrou e jogou na cara do Vicente. Você vê que o Vicente toma outra. Então assim, você tem que estar 100% consciente do que está fazendo, porque um detalhe pode mudar tudo. E o triângulo de mão, né? O triângulo de mão é uma das especialidades do Vicente, né? Na verdade o triângulo de mão, ele... Invertido, né? O invertido, é o que o Vicente mais gosta. O Vicente tem a vida inteira,
Ele trabalhou o triângulo de mão porque ele tem um braço muito longo. Se você olhar a perna dele aqui assim, o braço do Vicente é muito mais longo que o normal. Então, para achar essa posição aqui, quem tem um braço curto, quando coloca o pescoço aqui, é difícil. Então, ele sempre achava com muita facilidade. E ele foi desenvolvendo o triângulo de mão de todas as posições possíveis. E a gente brinca, imagina, eu até falei isso com ele, uma caixa de Lego. Você pega todas as peças e vai trabalhando elas todos os dias. E a pessoa, ela começa a direcionar aquele desenho que ela faz mais fácil. E ela vai repetindo aquilo e vai se tornando especialista daquilo. Cada vez fazendo melhor aquele desenho. E o que a gente faz na luta é entregar todas as ferramentas. Na hora que ele viu aquela posição que o Udo estava no chão, ele tinha duas opções. Podia continuar batendo, que ele ia nocautear o Udo, ou o triângulo de mão. Só que, mentalmente, a gente entregou as ferramentas, as peças do Lego, e ele falou assim, eu dou a peça do Lego para facilitar a ideia. Mas ele pegou e falou assim, ele não pensa, ele só tem as peças ali, ele vai lá e encaixou o triângulo e acabou. Então, na hora que ele encaixa o triângulo, você pode ver, ele estava encaixando, ele olhou pro tempo assim, ó. Aí na hora que ele olha pro tempo, ele vê, 1 minuto, meu irmão, eu vou apertar aqui devagar. Ele falou que apertou 70%, ele sabia que devagarzinho apertando, ele ia sufocando, e ele via que o Udo não estava reagindo, que ainda estava tonto, aí ajustou e pegou. Mas é algo que ele faz aqui no treinamento, ele apenas repetiu aquilo que ele faz. Deixa eu fazer uma pergunta. Geralmente eu te vejo comemorando, né? Assim, de uma forma, né, bem sutil e tudo mais, muito mais preocupado com o que de fato aconteceu. Mas nessa luta, quando terminou, só o Durinho entrou no octógono. O que aconteceu? Não, na verdade, a gente estava tão tranquilo e consciente daquilo que ia acontecer, de o Vicente vai chegar, é questão de tempo, que eu e Henry, a gente ficou olhando, parado assim. Aí na hora que eu olhei pra ele, ele tava parado, olhando, e eu falei, mais um que chegou, né? Chegamos. Tipo, tudo aquilo que a gente planejou por muitos anos, naquele momento, e nisso o Durinho já tinha subido e tava comemorando, felizão com o Vicente, não sei o quê. Então, é como se o nosso trabalho tivesse ali, o trabalho do Eric, o trabalho do Anderson, o trabalho do Luiz, de todos os professores do Rodrigo, enfim, de todo mundo, preparador físico, enfim, fisioterapeuta, psicólogo, enfim, todo aquele trabalho, professor de boxe, todo aquele trabalho tivesse resultando naquilo que a gente tinha, uma picture, uma imagem que a gente via lá atrás. Então, eu fiquei parado olhando assim, falando, tá acontecendo. Tá acontecendo porque o Udo é um ex-campeão, e você lutar com um ex-campeão do UFC não é brincadeira. Então a gente ficou meio assim, paralisado, feliz, orgulhoso, mas não aquele negócio, nossa, caramba, ganhamos. Mas tipo, cara, tá acontecendo. Realmente tá acontecendo. Então foi um momento que eu falei, Henry, me dá um abraço aqui. Aí, né, eu sou happy, sou proud. Aí a gente subiu, aí foi a hora que eu já falei, Vicente, me explica aí o que aconteceu. Qual o time que você achou? Ele, achei aqui. Aí lá atrás a maior alegria que a gente tem é quando você vê, por exemplo, no caso do Vicente, ele pega e liga pra esposa. Ou ela manda mensagem e fala, nossa, obrigado por tudo. Porque não é a questão do meu ego, é a questão de, cara, o trabalho ele tá sendo realmente o exemplo que ele queria ser. A pessoa que trabalha duro e dá resultado. Vai mostrar para as pessoas que ele trabalha duro, consciente, e não desiste, e ele tem um único foco, isso dá resultado. Quando ele tá ali dando entrevista falando assim, cara, eu venci. Pra mim, tem um significado muito maior do que aquela vitória ali em cima do octógono, porque não é a vitória em cima do octógono, são 12 anos fazendo isso. Pois são 12 anos já junto com o Vicente, né? 12 anos. E há quanto tempo ele entrou no UFC? Foi em 2015, né? Faz 6 anos agora, em julho. Parece muito, parece pouco, na hora que eu olho e falo, meu Deus, já tem isso tudo. Daniel, uma pergunta um pouco complicada. Vicente e Durinho, eles são da mesma categoria hoje, são amigos, irmãos. Por que essa luta não aconteceria? Ela não aconteceria por vários motivos, assim. Eu acho que o principal é que os dois, eles realmente se ajudam. Eles realmente estão buscando o sonho deles juntos. E eles estão sabendo se conseguir crescer se apoiando. É como se um fosse uma peça muito fundamental para o outro, para chegar onde está. E você realizar esse confronto seria uma coisa muito bem estruturada para não quebrar esse elo, que é um elo que vai muito além da luta. E como é que fica isso pro UFC? Porque o cinturão tá ali, o Vicente agora tá como quinto da categoria, o Durinho tá como segundo, né? Como é que... O Vicente tá em sexto, sexto e segundo. Vicente tá em sexto.
né, para casar essa luta, o UFC pode ter interesse, né? Aí vai ter a recusa, certo? Na verdade, o UFC ele é uma empresa particular, ele não é uma empresa, né? Então, assim, ele define o que ele quer. E quando o atleta recusa, tem uma questão interna de falar assim, mas por que você está recusando, enfim. Só que o mundo sabe a relação com o Vicente Durinho, ele já vem expressando isso há muito tempo. E o próprio UFC tem consciência disso. E o que eles entram é o seguinte, se der o retorno financeiro que eles imaginam, eles oferecem muito dinheiro para os dois. Mas se não for uma coisa, para eles falam assim, não, então casa luta com um, com o outro, um disputa o cinturão, quem tiver o cinturão, o outro vai ter que ou abrir mão, enfim, aí é entre vocês dois. O jogo é mais ou menos por aí. E como é que você se sente com relação a isso? Tô de boa. Tem hora que a gente olha e fala assim, cara, é com eles. Vou respeitar a opinião dos dois. Um é corner do outro, né? Corner, amigo, irmão, chora junto, ri junto, enfim. Mas, uma coisa que eu e o a gente, como técnico, a gente respeita muito. A decisão deles. Se me perguntar a minha opinião, eu tenho a minha opinião, mas entre a relação dos dois, ela é a minha opinião. É apenas uma opinião. Futuro da Cerrado MMA. Aqui treinam mais de 20 atletas profissionais. E tudo bem que tem o Vicente, a Viviane. Quem mais vem por aí? Ixi, até... Como é que eu posso dizer? Te comprometi. Não, seria até injusto se eu mencionasse nomes A, B, C, D. A gente tem um grupo de... que nem você falou, mais ou menos uns 20 e poucos atletas que estão comprometidos realmente. Tem mais atletas que trabalham, enfim. Aquela questão. O cara é amador, como se fosse uma crítica. Na verdade, ele é amador porque ele precisa trabalhar, ele precisa sustentar a família. Então, ele não consegue treinar do mesmo jeito que os outros. Então, mas, dentro da luta, ele está amador. Então, os profissionais que estão dedicados, enfim, eu posso colocar aí que pelo menos 6 estão bem próximos dos grandes eventos mesmo do mundo. Aí é a questão agora da gente ter a visibilidade para eles, algumas lutas, porque com a pandemia ele reduziu a quantidade de eventos, né? Então, a gente está trabalhando em colocar pelo menos mais 1 ou 2 no UFC esse ano, nossa meta, pelo menos 1. Com certeza 1 a gente coloca esse ano e trabalhar dentro disso. Agora, uns 6 aí estão bem próximos e o restante não é que está distante. São promessas que daqui a 2, 3 anos. Em 2009 eu dei uma entrevista, em 2012 eu dei uma entrevista falando assim, anota esse nome, Vicente Luque. Eu vi. Ele vai chegar. Pela dedicação, não é pelo talento. Ele não era talentoso. Da mesma forma que eu posso falar aqui, tem nomes que vocês podem anotar que vão chegar, é questão de tempo. Então, eu ainda não vou mencionar alguns nomes, até para não ser injusto, porque tem muitos, mas assim, eu te garanto que 6 aí estão bem engatilhados. Maravilha. Daniel, podemos dizer que a Cerrado é um celeiro de atletas de alto rendimento, certo? Aqui você associa esse alto rendimento, esse resultado positivo que a Cerrado vem encontrando nos seus atletas, não só no UFC como em outros eventos, né? A gente teve o WGP, a gente teve também o Chotô, tivemos os atletas daqui que saíram de lá vitoriosos. Na verdade, eu não considero que é um celeiro, eu considero que a gente trabalha todos os dias. Eu acho que a constância tem sido um grande diferencial. A gente está aqui com professores comprometidos, a gente está com atletas comprometidos, a gente está aqui todos os dias. Quem quiser aí, aparece aqui 11 horas, de segunda a sexta, você vai encontrar as mesmas pessoas nos últimos, no mínimo, 5 anos. Então, as pessoas falam assim, pô, mas você faz a mesma coisa. Vicente faz a mesma coisa. Viviane faz a mesma coisa, os atletas fazem a mesma, os professores a mesma coisa. Mas, pô, fazendo a mesma coisa você tem o mesmo resultado. Não, a gente faz o mesmo trabalho, a gente está 1 hora aqui se dedicando e evoluindo esse trabalho. Então, o trabalho, existe a evolução, mas todo dia o comprometimento de executar, ele acontece diariamente. Então, se você ver, as pessoas na pandemia pararam, a gente não para. As pessoas têm um problema que, pô, a gente não para. O time não parou, não para, e não adianta, vai parar os profissionais mesmo não param. Então, essa constância, constância com direcionamento, ela é muito potente, seja qual time. Então, um direcionamento com técnicas bem apuradas, enfim, eu acredito muito na constância. Isso aí é um poder que as pessoas não imaginam, você fazer a mesma coisa por muito tempo, evoluindo essa coisa. O Vicente pediu o Nate Diaz, né? O que você acha disso? Pô, o Nate, acabou que o Vicente pediu o Nate, o Leon Edwards fechou ontem com o Nate,
Na verdade, o Vicente, as pessoas acham que o Vicente quer lutar com o Nate porque o Nate é a gente fala money fight, né? Que é a luta por dinheiro. Então, ele é um cara que luta por milhões e milhões. Na verdade, o Vicente tem 2 caras que ele quer lutar, que ele fala assim, a gente vai sair na porrada. Um é o Masvidal, o outro é o Nate Diaz. Então é mais uma questão pessoal dele mesmo, de falar assim, cara, é um cara que eu queria lutar, eu vi ele nas cabeças, eu vejo que ele gosta, então ele gosta de sair na porrada. É uma coisa, tipo, que pra ele faria bem, ganhando, perdendo, enfim, é uma coisa que ele fala assim, cara, é um cara que eu queria aposentar e falar assim, eu lutei com os grandes também, não só os grandes, todos possíveis, né? Então o Nate Diaz é um deles. E acabou que o Leon conseguiu essa luta, mas tá tudo bem, as coisas são de edição. No momento certo vai acontecer. Aceita a porra dessa luta aí, ô Nate Gangster do cacete. É o gangster, né? Eu sou o gangster. Tá bom, aceita a luta aí então, luta com qualquer um. Quem é gangster, luta com qualquer um, irmão. É verdade. Ó, Daniel Evangelista que falou, hein? Quem é gangster, luta com qualquer um. Arrega não, rapaz. Daniel, agradeço imensamente. Obrigado, meu velho. Olha, quem conseguiu a luta com o Vicente Luque foi o Leon Edwards. Quem você acha que deve ser o próximo adversário do Vicente? Deixa aí nos comentários, deixa seu like, ativa o sininho e vamos pra cima, que a gente só tá começando. Hoje é uma caminhada.